Irmãos, eu quero pedir a sua atenção. Nós estamos aí num desafio tão maravilhoso de 40 dias de oração e de jejum, separando o tempo com a palavra. Estamos usando um guia que foi escrito em 2004. Por exemplo, quando você leu essa semana sobre finanças, você viu que algo estava desatualizado. Mas não tem problema, essencialmente os princípios estão corretos e nós não estamos usando na sequência. Então cuidado para você acompanhar, se você tem o guia na sua casa, e quebrar o nariz ali, bater na porta, porque nós estamos usando dentro da realidade dessa igreja. Então nós estamos colocando os dias de acordo com aquilo que nós entendemos que dá para a gente cumprir a tarefa. Como foi maravilhoso o dia da comunhão. Como foi maravilhoso a expressão de gratidão, de amor. Como foi maravilhoso a gente olhar um pouco mais sobre finanças. Nessa manhã, eu quero te lembrar que nós, a igreja, nós vivemos para a eternidade. Deus colocou dentro de nós a eternidade. E um dos maiores desafios é olharmos, inclusive esse tema que foi tratado aqui nessa manhã, olharmos de acordo com a eternidade. Por favor, vocês podem tirar isso daqui? Só esse. Estamos hoje no 7º dia. Só faltam 33 dias. Como está passando rápido. Palavra de Deus, eu queria pedir para você prestar atenção, porque eu vou fazer uma leitura, e é extremamente importante que seja nessa versão. O primeiro texto que eu vou ler é da linguagem de hoje. Paulo está escrevendo sua carta. Paulo não é mais um jovenzinho, é um crente maduro. Ele está no final da sua linha nessa terra. Ele está para deixar o corpo físico, ele está para dormir e esperar a ressurreição. E ele diz assim: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever. Aquele que pregou tanto sobre a graça, também reconhecia que havia dever. Para que sempre e agora, ainda mais, eu tenha muita coragem, ousadia. Isso que nós falamos aqui nessa manhã é coisa de coragem. É coisa de ousadia, é divino, não é natural. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, o que falo e o que faço, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Deus. Isso é o objetivo da vida da igreja. De uma maneira ou de outra, viver algo que outros possam reconhecer a grandeza de Deus. Pois para mim, viver é Cristo. Pois para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Meu Pai amado, eu não tenho essa percepção que Paulo tinha. Eu não tenho essa facilidade de dizer sobre morrer é lucro e viver é Cristo. Eu até tenho, mas morrer é lucro eu não tenho muito não. Mas a Bíblia diz que ele foi levado ao 3º céu. Ele conta lá para a igreja de Coríntios. Quando ele conta, ele fala, faz 14 anos atrás, de um homem, ele está falando dele mesmo, que foi levado ao 3º céu e viu coisas tão extraordinárias. E eu acredito, Tiago, que o que ele viu e desceu ao 1º céu onde nós vivemos, que ele diz, cara, para mim morrer é muito lucro, por aquilo que eu vi. Mas se eu continuar vivendo, por favor repita, se eu continuar vivendo, você sabe quantos dias vai viver nessa terra? Você sabe? Você sabe me dizer quantos dias eu vou viver? Você sabe ou não? Ontem foi sepultado o Fábio, irmão da Fabiana. Eu e o Flávio fomos lá no hospital orar por ele, numa terça-feira. Um homem, se não me engano, de 42 anos de idade. Ontem ele foi sepultado. Que privilégio e que honra foi ver aquele homem se rendendo aos pés de Jesus.
Alguns falam, não, isso não salva o cara, isso não leva a eternidade para o cara não. É assim, o cara está lá no leito de dor, ele confessa que Cristo morreu pelos pecados dele, ressuscitou para a justificação dele, e ele vai entrar no céu? Para quem acha que é salvo pelas obras, não. Mas quem crê que a salvação para a eternidade é fruto da graça, do amor e da misericórdia de um pai que brinca de esconde-esconde com o seu filho e fica com o corpo todo para fora, então ele está salvo. Mas ele partiu. E Paulo está dizendo, mas se continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Se eu continuar nessa terra, eu quero fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo. Ele está falando literal. Ele viu o trono. Eu quero muito deixar essa vida e estar com Cristo. Parece que isso é muito contrário a nós. É porque a nossa experiência é tão pequena, tão limitada de fé. Não é, Paulo? A gente fala de fé, de vida com Deus, de eternidade, mas a gente está com o pé atolado nessa terra. Os nossos planos são para essa vida. O que é bem melhor. Ele diz, eu quero estar com Cristo no sentido literal. O que é bem melhor. Por favor, diga o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, olha onde esse homem chegou do propósito da sua existência, André. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Eu vivo e eu quero continuar a viver por causa do outro. Uma sociedade que cada um está buscando seus interesses pessoais. Uma sociedade cristã evangélica que você depara com citação com irmãos de relacionamentos, que você aplica a palavra e as pessoas nem dão ouvido à palavra. Mas Paulo está dizendo aqui, Douglas, que para ele, se existe alguns dias para viver nessa terra, eu quero viver para o outro. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. É o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 20 a 25. Mas ele diz mais, por favor me ouça. É verdade que eu poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Paulo acaba de narrar quem ele era, o que ele tinha, posição social, posição econômica, posição intelectual, posição cultural, ele tinha alcançado. Paulo era um homem que muitos desejariam viver e estar no lugar dele antes de sua vida. Ele conta tudo isso. E ele diz, se alguém pensa que pode confiar nessas coisas da vida, nessas coisas da terra, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. E ele começa a falar que foi circuncidado, tudo o que aconteceu, papapá. Aí ele diz assim, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. No passado, ou seja, antes de ter nascido de novo, antes de conhecer Jesus, todas essas coisas valiam muito para mim. Eu fico perguntando, me pergunto para você, antes de conhecer Jesus, o que valia para você? E agora que você conhece Jesus, está entronizado no reino, a tua questão do inferno já está resolvida, a minha, nós já estamos no céu. O que tinha valor para você antes? E o que tem valor hoje? O que mudou? Quais são os nossos valores? Por que a gente está falando de criança? Porque criança é gente. Mudou. Para mim antigamente valor era trabalhar para comprar uma casa e ter cada ano ter a possibilidade de ter uma casa melhor. Ainda que isso seja legítimo, mas isso é pouco para o propósito de vida. O meu propósito é ter uma grande faculdade, ser um mestre nisso, ser um cara habilitado. Deus quer que você seja um homem habilitado, mas isso não pode ser o propósito da tua vida. O propósito da minha vida é me casar e ter muitos filhos. Isso é maravilhoso, extraordinário, mas isso dentro do propósito total é pouco.
No passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Opa! Então agora, o que era no passado que tinha valor para você, que agora não tem mais? E o que tem valor? Ele continua indagando e falando com aquela igreja com muito amor. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem um valor. Perceba, mas agora por causa de Cristo. Ou seja, quando Cristo vem, Ele, nascemos de novo, Ele vive em nós, é por causa dEle, não é por causa de nós. Por causa de Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória, o que eu valorizo e o que eu não valorizo, a causa é Cristo. Porque sempre que valorizo algo, tem um outro algo que eu vou desvalorizar. O que você valoriza, amigo? O que eu valorizo? Ele vai mais fundo. Não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda. Pelo amor de Deus, você pode repetir esse texto? Isso é Bíblia. Eu considero tudo uma completa perda. Tudo o quê? Os valores pelos quais ele era estabelecido antes de Cristo. Uma completa perda, bobagem, sem sentido. Oh Pai, eu considero uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. Oh, diga aleluia. Eu considero uma completa perda tudo aquilo que eu valorizava antes, comparado àquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero, diga por gentileza, repita, isso faz bem. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Olha só, não é apenas estar ressuscitado com Cristo, mas agora é sentir o poder do motivo pelo qual eu ressuscitei. Aleluia! Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado na morte para a vida. Não estou dizendo que eu já consegui. Olha, era um homem salvo, um homem que se movia nos dons, já tinha subido ao terceiro céu, já foi lá naquela posição onde pela fé nós estamos assentados com Cristo acima das regiões celestiais, terceiro céu. Mas ele estava na terra, na sua condição, e dentro da sua condição ele diz: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo correr para conquistar o prêmio. Agora Paulo fala que a vida cristã, ele começa a comparar a vida cristã com um atleta. Eu quero conquistar o prêmio, eu quero conquistar o galardão, eu não quero ser reprovado, eu quero chegar, pois para isso já fui conquistado por Jesus Cristo. Olha só, para Paulo, ter sido conquistado por Jesus Cristo era o motivo pelo qual agora eu iria trabalhar para conquistar o prêmio. Ele não está falando de vida eterna, ele está falando do viver aqui na terra, meus amados. Para de falar em céu, vamos começar a falar de que a igreja foi enviada a essa terra para conquistar, para estabelecer o reino de Deus, expressar o seu território espiritual. Meu Pai, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Diga assim: eu sou igreja. Igreja é a instituição que avança, que olha para a frente, que prossegue para o alvo. Aleluia. Meu Pai, corro direto para a linha de chegada,
a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por Jesus Cristo. Todos nós que somos espiritualmente maduros. Ei, crente maduro, Paulo está dizendo, ele prossegue e diz assim: todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tomar as coisas claras para vocês. Portanto, diz ele, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Amém? Eu já fiz isso há muitos anos atrás, não lembro nem a posição que nós estávamos. Aqui tem uma comparação do projeto do Pai. Um fio, vamos dizer que esse fio representa a nossa vida. Deus colocou a eternidade na vida de um homem. O que é a eternidade? A eternidade é você pegar esse fio e puxá-lo, e puxar, e puxar, e puxar, e puxar, puxar por toda a eternidade, e esse fio não chegar ao fio. Essa é a eternidade que Deus colocou em nós. Todavia, Deus nos deu uma vida aqui na terra. Olha o fiozinho preto aqui. Essa é a nossa vida aqui na terra. Paulo, quando escreveu isso que eu li para vocês, ele estava no fim do fiozinho. Ele já tinha praticamente cumprido. Ele chega aqui em Filipenses dizendo: eu já combati o bom combate, eu cumpri a carreira e guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça está reservada para mim. Irmãos, nós somos a igreja. Nós viveremos para sempre a eternidade. Eu estava com um querido casal essa semana. O pai me deu a oportunidade de estar com o André e a Andréia. E nós conversávamos. Perguntei para eles dessa vida nossa aqui, ó. Esse é o tamanho da nossa vida na terra. Como a gente tem colocado tanta coisa a perder daquilo que não vai se acabar. Você puxa e não acaba. Sabe por quê? Porque a gente não tem entendimento que a vida nessa terra é uma atribuição temporária. É uma atribuição temporária. Vivemos nisso aqui, irmãos, como se isso fosse o todo. Mas isso é uma parte de nada. Já está acabando. Irmãos, ontem eu fui numa partida de futebol, estava em casa. Os caras que eu joguei na minha infância, quando eu tinha 13 anos, eles queriam tirar uma foto. Vem aqui, me ligaram de manhã. Eu falei: cara, não estou podendo jogar, estou com uma lesãozinha. Quando foi 11 horas, ligaram: você tem que vir aqui, porque você é importante aqui, a gente quer que se tirar uma foto com você. Aí eu levei meu filho para ir comigo. Eu cheguei lá, irmãos, encontrei os caras, falei: aí, quantos anos você está? 74 anos. O cara não aguentava levantar o pé para dar um toque na bola. Sabe o que é impressionante? A gente conversava ali, e a impressão é o seguinte: foi ontem que nós estivemos começando o nosso tempo de partida de futebol. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quando a gente nasceu, estava aqui, ó. E a gente está vindo. E a gente está vindo. E a gente está vindo. Querido, viva como a Bíblia diz. Viva para a eternidade. Estabeleça valores eternos. Viva os teus relacionamentos olhando a eternidade. Trabalhe e adquire coisas, mas olhando para a eternidade. Viva casado, olhando para a eternidade. Cuide de uma célula, olhando para a eternidade. Cuide de crianças, olhando para a eternidade. Cuide da tua família, olhando para a eternidade.
porque essa vida aqui na terra é muito rápido. E olha, acredite, para todo esse amarelo que está aqui, ó, e você puxa, 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 a única coisa que nós levaremos é a nossa alma que foi remida e as vidas que o Senhor usou para a gente tocá-las e levar Jesus a elas e elas vissem Jesus em nós. O resto vai ficar tudo. Vai ficar tudo. Era só isso que eu tinha a dizer nessa manhã. Obrigado, irmãos.